Eita glória! Aleluia! Eita glória, Jesus! Mais um dia o Senhor nos permitiu vivermos. Eita glória! Mais um dia o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Eita glória! Mais um dia o Senhor nos permitiu, meu irmão, chegarmos até aqui nessa plataforma, o Instituto EduSérie, que dentre tantas outras plataformas é mais uma que o Senhor rasgou aqui na terra para que o rio dele pudesse fluir, levando a vida dele por onde esse rio passar. Eita glória! A palavra de Deus diz que mesmo que o tronco de velho venha morrer, né, ao cheiro das águas brotará como um renovo. Eita glória! Mais um dia, perdão, o Senhor tem esse renovo para mim e para você. Aleluia! E como todos os dias de costume, nós estamos por aqui, né, com mais um pão. Eita glória! Um café com pão. Aleluia, hoje foi um chá, eita glória, com pão, com biscoito, aleluia, mas independente, né, a importância é que Deus, ele se mostra provedor na minha e na sua vida. E a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim também de toda palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, o pão que ele trouxe para nós hoje, para nós repartirmos, né, com os irmãos. Está lá em Neemias 6:16, que fala assim para a gente. Vamos ler o texto bíblico? Aleluia! Eita glória! O texto fala assim para a gente. E sucedeu que, vírgula, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram, aleluia, eita glória, porque reconheceram, aleluia, que o nosso Deus fizera esta obra. Eita glória, aleluia. Todo mundo viu que a obra foi realizada pelo Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, né, exatamente no livro de Neemias. O ministério de Neemias foi um ministério de reconstrução. Ele voltou do exílio para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E teve início, e teve meio, e teve fim. Chegaram à conclusão da muralha, aleluia, glória a Deus. Diante dos olhos de todos aqueles que torciam contra, né, toda voz contrária, né, toda torcida adversária, que faziam resistência, que resistiam à obra de reconstrução dos muros da cidade, Deus ergueu as muralhas da cidade novamente. Diante de todos aqueles que torciam contra, meu irmão, o Senhor ergueu a muralha. Aleluia! Porque Deus, meu amado, não tem inimigos, não tem ninguém páreo para Deus, não tem ninguém que tenha o know-how do Senhor para ser inimigo dele, né? E ele ergueu. Aleluia! Glória a Deus! Gostando ou não, querendo ou não, algumas pessoas, Deus cumpriu o propósito dele na vida de Neemias. Querendo ou não, gostando não ou não, algumas pessoas, Deus irá cumprir sim o propósito dele na minha e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! A não desistência de Neemias. Neemias cooperou com Deus. Nós somos cooperadores da obra, né? A não desistência, a não desistência de Neemias diante das resistências e oposições que iam surgindo, né, no desenvolvimento da mesma, ou seja, da mesma obra, cooperou com Deus e glorificou
o nome do Senhor. Eu já falei que nós somos cooperadores, da obra do Senhor. Cooperou e glorificou o nome do Senhor. Deus fez, porque Neemias não desistiu, porque Neemias não se prostrou, porque Neemias não se distraiu com inimigos. Por isso ele fez. Neemias estava focado, meu irmão. Foque naquilo que o Senhor tem, na obra do Senhor para a sua vida. Aleluia. Algo que pela grandeza da estrutura física, uma muralha enorme, seria impossível de se reconstruir com pouca mão de obra humana, que além de trabalhar na obra de dia, precisava também trabalhar de guarda à noite. Além de serem poucos os trabalhadores, meus irmãos, os que se envolviam no movimento, eles precisavam também se desdobrar no serviço. E como se isso fosse pouco, ainda aparecia no cenário, ali naquela cena, inimigos grandes também, como Sambalate. Sambalate não era qualquer inimigo, não era qualquer resistência. Inimigo não, que a gente já viu que para ser inimigo precisa ter know-how, precisa ser páreo. Sambalate, grandes como Sambalate, que foi um governador, uma liderança política que tinha muita influência e poder de decisão. Inimigos não, como eu já falei. Sambalate, Neemias nunca ia ser inimigo de Sambalate. Porque para ser inimigo precisa ter know-how, precisa ser páreo. Neemias nunca foi páreo para Sambalate. Nós temos aqui um ex-copeiro do rei versus um governador atuante no seu mandato. Governador não é prefeito, governador não é vereador, governador não é deputado, ele é governador, meu irmão, de um estado. Sambalate era governador de Samaria, em vigência no seu mandato. Aleluia! Então ele tinha muita influência, ele não era qualquer um. Então Sambalate, Neemias nunca foi páreo para Sambalate, mas foi com Neemias que Deus reconstruiu os muros da cidade. Eu amo o Senhor, e as suas escolhas pelos que não são, para confundir os que são. Aleluia! Eita glória! Pela lógica humana, Neemias nunca foi páreo para Sambalate, mas isso, meu amado, é pela lógica humana. Aleluia, glória a Deus. Milagres, porque isso aqui foi um milagre. Milagres estão para além da lógica humana. Caso contrário, não teriam caráter de milagre. Para ser milagre, meu irmão, a gente não vai entender. Aleluia, glória a Deus. Como a gente leu no texto bíblico, todo mundo viu que aquela obra foi obra de quem? De Deus. Foi o Senhor que fez. Aleluia. Ao olharmos para o ministério de Neemias, podemos contemplar um grande milagre que confundiu, milagre confunde o cronos humano, confunde a razão humana, que confundiu o cronos, o relógio humano, a razão humana, em um intervalo muito curto de tempo, muito curto do cronos, o tempo humano. Poucos homens colocaram em pé uma muralha gigantesca em 52 dias, ou seja, 1 mês e 22 dias. Impossível. Impossível para quem? Aleluia. Glória a Deus. Para a razão humana e para o cronos, o tempo humano, sim, é impossível. Mas para Deus, meu amado, não há impossível. Eita glória. Aleluia. Para Deus realizar, meu irmão, milagres na terra ou no meio do seu povo, no nosso meio, o beco vai precisar estar ou ficar sem saída. Aleluia. Glória a Deus.
Os recursos possíveis, humanos ou deste mundo, vão precisar esgotar-se. O nome do Senhor foi glorificado na reconstrução dos muros de Jerusalém, no ministério de Neemias, porque não dava pé para o homem. Aleluia! Glória a Deus! Neemias foi levado às águas profundas do rio de Ezequiel, que começa dando no tornozelo, depois sobe para os joelhos, depois para o quadril, depois do quadril para o peitoral, do peitoral para os ombros, e aí, meu irmão, é mergulhar e deixar o rio te levar. Foi isso que Neemias fez, e ele viveu um milagre. E você também vamos viver o milagre. Qual é a área, meu irmão, da sua e da minha vida que não está dando pé para nós? É aqui, exatamente nesse lugar, onde não dá pé para nós, que Deus vai realizar um milagre. Aleluia! Glória a Deus! Milagre, meu irmão, não se explica. O problema é que nós estamos querendo viver como povo de Deus, viver os milagres de Deus e explicar para os outros como isso aconteceu. Nós não vamos conseguir explicar, porque milagres, meu irmão, está para além da razão humana, está para além do Cronos, o relógio humano. Não se explica. Milagre não se explica. Se vive e ponto. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos viver e receber e aceitar os milagres do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo, um abraço. Fique na paz, meus amados.